E aí galera, eu sou o Marcelo Vieira do site aeromodelismoeassim.com e hoje eu estou aqui com o Alexandre, ele que é um grande especialista e entusiasta dos planadores. Ele vai mostrar um pouquinho pra gente o que ele tem aqui, o que ele gosta de voar. Primeiro, obrigado pela entrevista, por esse papo, Alexandre. Obrigado você, Marcelo. É prazer sempre mostrar um pouquinho do que a gente gosta. Acho que todo mundo no aeromodelismo gosta de uma categoria ou de algum jeito de voar. Eu passei por algumas e aí eu me encontrei voando os planadores, né? Então eu trouxe alguns aqui pra gente conversar, pra mostrar a diferença entre eles, mostrar como eles voam, como é que são os campeonatos. E acho que é legal mostrar algumas curiosidades que é mais comum ver nos planadores, mas que dá pra usar nos outros aviões também. Então, o primeiro aqui que eu trouxe, né, é esse DLG. O DLG é um planador de lançamento manual. Eles evoluíram bastante ao longo do tempo. Antes a gente pegava pela fuselagem e fazia o arremesso. E aí subia alguma coisa e tentava achar alguma térmica para fazer um voo. Eles começaram a ser chamados de DLG ou F3K, que é a categoria FAI, porque agora eles são arremessados pela ponta da asa. Então aqui tem um PEG e eles são arremessados como se fosse um disco, fazendo um giro. Isso diminuiu bastante a dor nas costas que o pessoal tinha, né? Permitiu que o pessoal mais velho também entrasse nas competições e aumentou muito a altura. Então hoje um avião como esse aqui é fácil de ser lançado a mais de 60 metros só com o braço mesmo. E aí tornou um esporte particular, assim, muito divertido. Esse cara aqui, ele é um avião belga, chama Helios 2. Ele é feito sob encomenda, então por isso que eu consigo fazer uma pintura com a bandeira do Brasil, ou do jeito que a gente quiser, né? As cores do capacete do Senna e por aí vai. E ele é um avião de nível de competição mundial. A gente tem alguns aviões hoje, a tecnologia não para de evoluir, então os aviões vão ficando cada vez mais sofisticados, mais rápidos, voam mais alto. Mas esse aqui é um avião muito bom para esse tipo de coisa. Eu acho que é diferente assim, dos outros aviões, que vale a pena mostrar, são alguns detalhes. Então, por exemplo, o primeiro vocês devem estar vendo, a cauda ela tem formato de cruz, que não é um formato muito comum assim, para os outros aviões, né? A gente tem isso aí. Ela é desse jeito porque quando você faz o arremesso, o planador está girando e ele tende a tentar entrar para dentro do giro. E o que impede ele de entrar é o leme grandão aí, como está esse aqui. O leme grande desse jeito tem o problema de ter peso, e o problema é de fazer muita força. E aí ele fazia tanta força que ele quebrava a cauda do planador. Então um jeito de balancear as forças foi colocar leme tanto para cima quanto para baixo da cauda. E aí fazendo isso, pelo menos, a força tá lá, mas pelo menos ela não gera torção. E a torção é que quebrava. Então isso foi uma das características assim, especiais desse planador. Outra coisa que é bacana é que vocês devem ter visto, o nariz é muito curtinho. Então quando você faz um nariz muito curtinho, cada grama que você põe lá na cauda tem que ser compensado com várias gramas aqui no nariz, às vezes 4, às vezes 5 para cada uma lá. E como é você que está arremessando, é o braço, né? Não tem motor, não tem outro jeito, cada grama que esse avião pesa mais baixo vai ficar o seu lançamento. Então eles têm que ser muito, muito leves. Esse cara aqui, por exemplo, pesa 220 gramas. Em ordem de voo. Pronto para voar. Pronto para voar. Com 4 servos, bateria, tudo, pesa 220 gramas. Tem 1,5 m de envergadura. Então assim, é difícil, né? Um baita desafio fazer um avião rígido, com aerodinâmica favorável, né, assim, com pouco arrasto, com bastante sustentação e que pese tão pouco. Então essas soluções de engenharia vão acontecendo. Na cauda também, uma das coisas que a gente faz para reduzir peso é uma linkagem que chama pull spring. Normalmente a gente tem os aviões com uma linkagem que chama pull-pull, né, que são 2 cabos que ligam um de cada lado. Nos planadores a gente está usando pull spring. Então a gente tem uma linha só, ela sai do servo com um bracinho simples e vai para um horn, não 2, como seria o normal. E o que vai para o outro lado é uma mola. E a mola fica dentro da linha de dobradiça ou do profundura do leme. Então ela força para um lado, a linha acerta a posição e força até para o outro. É verdade que o servo vai ficar fazendo força o tempo todo. Então tem que ter um servo que aguente fazer força, tem alguns servos que vão queimar e coisas do tipo. Mas a outra vantagem é que, como está sempre tracionado, não tem nenhum tipo de folga. Então o comando é muito preciso. É até uma dica para quem, se alguém estiver fazendo algum avião por aí, não tiver um servo que é tão legal assim em folgas, manter a linkagem tracionada, com uma mola ou com um elástico, alguma coisa, é um dos jeitos de evitar e é o que a gente usa aqui. O peso fica pequenininho, porque só vai uma linha, só tem um horn e a mola é super pequena, e fica muito mais fácil de regular, né? Não tem aquele negócio do cabo ficar frouxo, isso some tudo, que é legal. Outra coisa que a gente tem particular desse avião é que essa asa é muito fina. Muito fina, eu tô dizendo assim, a parte mais grossa dela tem 8 milímetros. E isso é muito pouco, até para os servinhos de perfil baixo, não cabe. Então, o que o pessoal inventou nesse tipo de avião? Tanto o Helios quanto outros de competição. A asa não tem nenhum servo. E ela tem esses duas fixações aqui que vão receber os comandos dos servos. Com isso, a asa consegue continuar fininha e bem rígida, sem nenhuma abertura aqui na fibra.
E os servos vieram todos para dentro da fuselagem. E aí, talvez um pouco diferente dos aviões normais, tem que dar um jeito de ligar esse servo que está dentro da fuselagem nesses comandos da asa aqui. Isso é feito por uma abertura aqui embaixo usando pinça. Não é uma coisa assim super prática, nem super fácil, mas é alguma coisa que com um pouquinho de prática ali, em 1 minuto ou 2 você monta, e aí resolve o problema do arrasto e da rigidez. O material também acho que é bem característico, assim, não é normal a gente ver aviões assim, eles são inteiros de fibra de carbono. A asa é uma espuma de alta densidade, chama Roacel. Ela não se corta com fio quente, não é uma espuma tipo isopor, ela é usinada num CNC, fresa, e aí ela é usinada nesse formato elíptico, por isso que dá para fazer esses formatos à vontade, né? São vários aerofólios, a gente tem um aerofólio aqui na raiz da asa, outro no meio, outro aqui, na ponta mais um, então eles vão se adequando à posição da asa da melhor forma possível. O projeto aerodinâmico é bastante sofisticado desses aviões. A cauda é a mesma coisa, é feita com essa mesma espuma Roacel, dá para ver a cor. Ela também é usinada em CNC, por isso que dá para fazer as caudas elípticas também, e elas também têm um aerofólio variável. Então é realmente tirar desempenho de tudo que dá. A fuselagem, no geral, é fibra de carbono, unidirecional, é feita contra um molde, e é uma peça só. Então isso dá um pouco, assim, melhora bastante a resistência dessas peças, um pouquinho diferente de como era antigamente. E ela recebe aqui no nariz, que aí é diferente também, o nariz é de fibra de vidro. Nesse caso ele é preto porque ele é pintado de preto, é tingida a resina. Mas o nariz é fibra de vidro porque agora quase todo mundo, basicamente todo mundo, voa 2.4. E as anteninhas do 2.4 entram em conflito com a blindagem que o carbono faz. E é para poder manter os receptores funcionando direito, esses aviões costumam voar muito longe, o nariz ou é Kevlar ou é fibra de vidro. Então você vai ver toda a estrutura em carbono, só que aquela regiãozinha ali de fibra de vidro. Bom, outras coisas talvez que sejam interessantes do DLG, né, que é um avião incomum pelo menos. Os 4 servos, como eles estão arranjados aqui, a gente tem 2 servos, são servos da cauda. Leme e profundor são servos de 5 gramas e são bastante precisos e bem fortes. Cada um deles só sai um fio, que nem eu expliquei lá do pull spring, e vão lá para a cauda, tensionados por uma mola que está na cauda. Do lado, a gente tem 2 servos KST de 8 gramas, inteirinhos de engrenagem de metal. Não é necessário engrenagem de metal, mas é necessário que eles sejam muito, muito precisos, porque nesses servos aqui, eu não tenho como ter o elástico ou a mola. E aí qualquer folga que tiver nessa linkagem vai ser uma folga no meu flap ou nos meus ailerons. E essa folga, junto com o lançamento em alta velocidade no giro, gera flutter. E o avião dá flutter na subida inteira. Então ou você parte o avião numa dessa, ou você perde pelo menos muita altura se tiver flutter. Não pode ter. Então a gente busca o melhor possível em servos, principalmente nesse quesito, não é tanto de força, é de não ter folga. E todo o caminho da linkagem tem que ser uma coisa muito apertada, tudo muito justo. Por isso que eu disse que leva às vezes 2 minutos, é porque os encaixes são muito apertados. É tudo bem pequenininho. Então eles saem daqui 2 barrinhas, com um stopper na ponta do servo, para poder permitir regulagem se for necessário. É uma barrinha de metal que vai para dentro de uma barra de carbono e que na ponta vira outra barra de metal. Ela é dobradinha em L e tem um pedacinho de carbono que garante que esse Lzinho não sai do horn. O horn fica na própria asa, num tubo de latão que entra para dentro dos flaps. E tem um eixinho que liga um no outro, esse eixinho reduz as folgas também. Então assim, é uma preocupação grande em fazer um mecanismo todo embutido, pequeno, não muito pesado de preferência, mas que não tenha folga, sobretudo que não tenha folga. Então acho que essas são algumas particularidades do DLG, mas é o que torna possível, né? Arremessar um avião de 220 gramas completo a 60 e tantos metros e fazer isso consistentemente várias vezes no dia. É legal porque assim, a gente tem uma comunidade grande voando planador no Brasil, o DLG está se tornando mais popular. Infelizmente a gente não tem nenhum fabricante nacional de DLGs, né? Principalmente porque os materiais não são nacionais, né? Cada peça dessa, ou cada tecido de fibra de carbono, cada espuma dessa custa caro, o processo de importação não é simples, né? E não tem nenhum produtor nacional. Então, às vezes, por mais caro que seja o dólar ou o euro, ainda é bem mais barato comprar um avião desse fora do país do que tentar fazer. Sim. Mas tem bastante. Então a gente tem o time brasileiro, provavelmente é o time mais bem qualificado que a gente tem aqui, representando o país nas competições FAI. Eles tiveram excelentes resultados nos últimos anos. O time é composto sempre por 3 pessoas, né, mais um diretor do time, da equipe, que normalmente também é um competidor. E é uma turma muito legal, assim, as competições são saudáveis, as pessoas se desafiam, e é uma das coisas que eu acho que o Brasil tem capacidade de crescer muito. Assim. Então, torço bastante para que o DLG evolua. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo, até com o Marcelo, para que a gente tenha um pouco mais dessas pessoas voando. Tem um calendário de provas, o calendário está disponível na Cobra.
As provas são oficiais, elas contam para ranking, mas é bem popular, assim, a ideia é que seja bem divertido e não uma coisa só de competição. Certo. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos do Alexandre. Então, se tiver interesse, entre em contato com ele, que eu sei que ele pode te ajudar. Legal, obrigado, Marcelo. Espero que tenhamos cada vez mais gente voando isso aqui. É um desafio enorme de projeto, é um desafio enorme de construção e é um desafio enorme de voo. E é muito gostoso. Provavelmente quem já voou um DLG ou quem ainda não voou e tiver a chance, vai ver que não tem avião mais gostoso de pilotar. Ele responde muito bem, é extremamente acrobático. A gente consegue fazer tunô de 4 pontos, raspando a ponta da asa no chão, dá pra fazer looping quadrado super baixinho. Ele é um avião assim, muito confiável, muito gostoso de voar, porque ele é justamente um avião feito para voar baixo, para pegar térmica baixo. Então assim, se vocês tiverem a chance, participem das competições, ou vão até elas, conversem com as pessoas. Sempre tem alguém que empresta um avião ou te deixa voar um pouquinho. E aí você vai entender do que eu tô falando, assim. É um avião muito gostoso e bem particular, assim.